Boa noite, programa Direito.com está no ar aqui pelo canal da Up TV e você, nosso teleinternauta, está convidado a participar conosco todas as segundas-feiras às 20 horas aqui no canal da Up TV. Hoje, em especial, nós temos um programa Mega Master com uma pessoa maravilhosa, além de linda, simpática, que vai trazer todas as informações para você, mulher, para ser valorizada, para levantar a sua autoestima. O que a gente precisa fazer para levantar a autoestima? Às vezes você está para baixo, ai, meu cabelo tá feio, não tenho uma roupa legal, nada fica bem, começa a entrar em depressão, o marido não quer mais saber, não olha mais, não dá aquele beijinho. O que você precisa fazer para valorizar? Então, nós temos hoje a Priscila Dus, que vai dar essas dicas para nós, que vai trazer algumas ideias de como a gente pode se melhorar, de como a gente pode fazer uma maquiagem legal, cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar não só da beleza externa, mas da beleza interna também, principalmente, que valoriza, né, o seu eu, o seu ser, para que você possa ser mais feliz. Porque a gente não leva dessa vida, é isso, né, ser feliz. E a gente conta com a sua participação, manda sua pergunta, tem dúvida, manda aqui pra gente que a gente vai poder responder aos seus questionamentos. O nosso programa, ele é sempre oferecido por os parceiros da Bramante Processos Previdenciários, a Up Vision Salão e Spa, a Fera Brasil e a nossa cesta de temperos maravilhosa que temperos, especiarias, chás de flores. Eu sempre ganho um presente. A cesta de temperos está lá na rua Xavier de Toledo, 242 em Santo André. Eu ganhei um presentinho aqui delicioso, eles têm várias coisas, especiarias, doces. Ganhei aqui bolachinhas, cookies, tem docinhos caramelizados, açucarados. Gente, é uma delícia. Eu vou deixar vocês com água na boca para depois do programa a gente poder comer. E vou falar então com a nossa querida convidada, Priscila Dus. Prazer, Priscila. Prazer. Obrigada por estar aqui no nosso programa. A Priscila, ela é consultora de imagem corporativa, palestrante motivacional, presidente do Departamento de Beleza da AKAPESP, integrante do grupo Meninonas S.A., diretora sênior de vendas independente Mary Kay. Poderosa, ela é a poderosa da beleza, como nós estávamos falando aqui nos bastidores, né, Priscila? É verdade. Boa noite, boa noite, eu que agradeço aqui, viu? A oportunidade, boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. Obrigada. O programa hoje, pessoal, é valorização e autoestima das mulheres. Eu queria, Priscila, que antes da gente entrar no tema, que você falasse um pouquinho da sua história, como é que você resolveu trabalhar com a autoestima, trabalhar com a beleza? Isso veio do nada? Você sempre gostou de se maquiar, de se arrumar, de se pentear e quis levar isso para as mulheres também? Como é que funcionou isso? Sim, na verdade eu sempre gostei, né, de cuidar tanto da minha beleza quanto da beleza, né, das pessoas. E isso acho que foi desde quando eu nasci mesmo, né? Que vem essa vontade de querer. Então, o cuidar de si, já ao seu redor você já propicia isso, né? E eu desde muito jovem sempre gostei de maquiagem. Às vezes não cuidava muito da pele, até por não conhecer muito. Então hoje eu entendo as meninas, né, que não querem, assim, não querem porque não entendem a razão do cuidado. Do porquê, né? Mas é muito importante isso, bastante. E assim, ao todo, durante, né, o decorrer da minha vida, eu né, até hoje, eu venho cuidando, não só da minha, como eu falei, né, mas de muitas mulheres, da né? sua, porque você é o espelho de toda essa atividade que você exerce, né? E aí a gente acaba fazendo isso até mesmo sem perceber, né? Porque acaba automático. Né? No dia a dia, é incrível como que ao acordar você já consegue fazer, né? Não perde muito tempo cuidando da beleza? É difícil? Como funciona isso? Não. Porque eu confesso que eu tenho, assim, alguns cuidados, mas eu tenho uma preguiça enorme de cuidar da pele, de ficar ali passando os creminhos. E eu vejo também a queixa de muitas mulheres também tem não tem esse cuidado, essa preguiça ou meio um relaxo de não querer cuidar. Isso acontece muito.
Acontece, e essa é assim, a nossa missão, né? A gente ensina essas mulheres, principalmente, homens também se cuidam bastante, isso é muito bom, porque hoje em dia eles Tem acabam aumentado o número de homens bastante, que se cuidam, né? Inclusive as mulheres até se preocupam um pouco, né? Porque se ele está se cuidando, então deixa ele cuidar também. É verdade, verdade. E de certa forma a gente consegue fazer com que ela faça esse cuidado em menos tempo do que ela imagina, até porque depois de um certo tempo acostuma. Então deixar Entra de na fazer, rotina, né? deixar de fazer vai sentir diferença. E depois mais lá na frente os benefícios. Isso a gente está falando em beleza externa, né? É verdade. A beleza interna é uma coisa que você vai cultivando devagarzinho, sim, né? Porque automaticamente quando você está fazendo a beleza externa, né, cuidando dela, o que vai acontecer? Você vai mexendo com a sua autoestima, você vai se autovalorizando. E a partir do momento que você se olha no espelho, não que você não esteja bonita, mas é que você sabe que se você cuidar mais um pouquinho, você vai continuar tendo mais créditos. Sim. E lá na frente você consegue ter, né, esse benefício, o resultado também que você quer. Tem um ditado que fala que não existe mulher feliz, existe mulher mal cuidada, né? Porque todas as mulheres têm a sua beleza. Sim, né? Basta que você consiga lapidar. É como um diamante bruto, né? Sim, ele é uma pedra que você fala assim, nossa, não é possível que isso seja um diamante. Mas E quando você começa a lapidar, começa a cuidar, começa a tratar, a beleza aparece, porque todo mundo tem a sua. Então eu percebi ao longo, né, de toda essa minha jornada, até mesmo por uma experiência própria, de que quando você deixa de, às vezes, estar cuidando e abusando muitas vezes de um sol, né, de uma pele que você está deixando de cuidar, de hábitos que você diariamente está, né, incutindo, então você acaba realmente tendo um comprometimento. Então isso eu senti, né, isso é importante a gente sentir, claro. E ao mesmo tempo eu já sei como cuidar disso. Tá. Então a gente já tem, né, as ferramentas, né, já começa para direcionar, porque os questionamentos são enormes, né? A falta de tempo, a falta de dinheiro, sabe, assim, porque a preguiça, o relaxo, tudo isso, né? Porque para quem que eu vou fazer isso? Então, é verdade, né? Pra que não tem ninguém pra me olhar, não tem ninguém pra fazer um elogio. Exatamente. E eu sempre falo que primeiro você, né? É a primeira pessoa que você vai, ao levantar, se olhar no espelho quando for escovar seus dentes. Então, é aquela pessoa, é a primeira. Em segundo lugar é você também. Terceiro lugar também é você. Sim, é verdade. Aí depois que você já se fartou de você, aí você pode pensar no outro. Por quê? Você centrada, né? E você bem, é como eu disse no início, ao seu redor, tudo ao seu redor vai bem. Você acaba envolvendo as outras pessoas na sua energia positiva, né? E atrai aquilo que você quer. Se você não está bem, você vai atrair aquilo também na mesma energia. Entendi. Então, tem que estar reparando isso, vigiando diariamente. E, na verdade, é uma coisa que vai acontecendo automaticamente, né? Conforme você vai se cuidando e se gostando, eu acho que você vai tendo um pensamento mais positivo, uma energia mais positiva e aquilo vai atraindo coisas boas, né? Exatamente. E a melhor coisa é quando vem um elogio de mulher, né? É verdade. Quando você recebe um elogio da mulher, isso daí, assim, não, é imensurável, né? A gente sabe que é sincero mesmo, porque tem aí uma observação nesse campo feminino muito grande. Então, quando a gente tem esse elogio, pode ter certeza que ele é sincero. É verdade. Porque, e você emana isso, né? Então, a partir do momento que você se cuida, começa a se perceber... E as pessoas começam a perceber você... Começa a perceber. É automático. É como uma estação de rádio, né? Se você sai de uma até chegar na outra, fica aquela interferência, né? Mas quando chegar na outra, significa o quê? Que você já mudou de estação. Já mudou de energia, a vibração é outra. Então, se você já foi para outra... Por que retornar? É verdade. Claro, eu me deparo com... Não dá nem pra... situações, não, e não dá nem para contar quantas mulheres diariamente, né? E todas com uma história de vida, né? Passada e presente e sonhos futuros também, né? Não só os presentes. Então, assim, tem muita história.
E cada uma a seu tempo. Como que você, o que que funciona essas palestras motivacionais que você dá? Qual geralmente é o público-alvo dessas palestras? São mulheres dos 18 aos 25? Qual é a idade? Existe um interesse maior das pessoas mais velhas, das idosas? Como que funciona essa palestra que você Eu sempre digo ministra? que é para quem tem interesse. Né? Então não tem a idade, claro que a gente fala em mulheres, tá? Não tô tirando o público masculino, né? De todo esse trabalho, não, mas assim, como a gente está falando aqui em público feminino, mas já tem as próprias pré-adolescentes, as adolescentes, que elas precisam de informações, né? Só que não é só a informação daquele contexto do dia a dia superficial, delas. é uma coisa mais profunda. É algo que você vem trazendo de uma vivência delas, como, né, pré-adolescente, adolescente, e você vai reforçando para que ela vá passando por aquele caminho de uma forma mais segura. Então, isso eu tô falando em cuidados, né? De beleza, tá? Porque, assim, a gente sabe que esse universo, eles têm uma outra... um outro foco. É uma outra estação. É verdade. E para acessar essa estação, a gente tem que tomar bastante tato, né? Porque, às vezes, a sua linguagem não é aquela, eles não vão entender. Até porque estão começando agora nessa questão da beleza e de ser vista... no caso da geração teen, né? Que muitas vezes há até um abuso, porque não sabem. Então passa uma maquiagem demais, né? Muita sombra, um blush que fica marcado demais e não sabe. Então é importante esse cuidado da beleza adolescente para que ela não ultrapasse demais esse limite, né? Só que elas não sabem e às vezes acabam... não é que não sabem, modo de dizer, né? Às vezes elas esquecem que tem pele. E essa pele, sem te informar, ela vai acompanhar até o fim da vida. Claro, medidas proporções, vai se renovando. Não, vai renovando, né? Vai tendo, mas só que ela vai ter, né, o momento de envelhecer. E cuidar desde cedo, o resultado lá na frente é muito grande. Sem dúvida. Tá? Então, esse trabalho com esse público mais jovem é a conscientização mesmo. Principalmente em relação ao sol, né, Priscila, que é cumulativo ao longo da vida, né? E os hábitos, né, dormir muito tarde, alimentação, hoje com a onda do fast food é terrível, né, e refrigerantes, uma série de coisas. Então você faz essas orientações e também, como você disse, muito maquiada. E o tirar a maquiagem, né? Muitas nem removem, acabam às vezes dormindo. Então há uma certa perda, né, nesse meio tempo. Cílios, por exemplo, às vezes elas não têm essa higienização correta e vai passando o tempo, lá na frente vem o prejuízo, né? Esse muito interessante isso, né? E é importante, tanto para adolescente como para as mulheres e como para as pessoas idosas também, né? Aí eu vou passando para um outro nível de maior entendimento, não que essas mais jovens não tenham, eu aprendo com muitas jovens, aliás eu falo que é uma grande troca, porque hoje com a internet, essa globalização toda, assim, às vezes eu tô indo, elas estão vindo já com tudo pronto. Blog, então é muito bom, essa troca é muito rica e a gente faz essa girar, né? O que eu tenho, eu vou oferecendo, aprendo, elas também vão me dando, então a gente troca, vai... né? Exatamente. E com um público um pouquinho mais, né, de experiência com o próprio, né, corpo, muitas não têm o hábito, por uma questão de falta de conhecimento mesmo, outras porque não tem a condição de acesso. Às vezes é muito caro você cuidar da pele. Não, às vezes não é nem o acesso financeiro, né, mas é o acesso dela com ela mesma, tá? As barreiras, as barreiras que acontecem, né? Aquelas barreiras invisíveis aos olhos, né? E você quebra esses paradigmas, né? Você vai mostrando para elas, você vai dizendo para elas, você vai colocando o que do dia a dia para elas é importante. Isso vai se estendendo ao público mais maduro, onde a procura muitas vezes é bem maior. Porque ou ela quer preservar ainda como ela está, ou ela quer correr atrás do prejuízo. Então também tem esses dois pontos, né? Então, exatamente. E às vezes esse correr atrás do prejuízo, eu vou contar um case bem interessante, porque eu vou falar de mas ele se repete em algumas situações. Quando foi feito um cuidado com essa pele, uma maquiagem,
E ao se ver no espelho, ela chorou. Né, ela chorou e eu, né, preocupada, nossa, ela não gostou, né, o que foi? Porque era para uma sessão de fotos e a gente estava fazendo um trabalho, né, para uma matéria, enfim. E foi quando ela, ao se ver, ela, nossa, né, começou a chorar. E eu fui perguntar. E ela falou assim, me lembrou lá atrás, na minha época, adolescência, né, até mesmo um pouco mais jovem, né, que eu não me via mais. Não me via, já era uma jovem senhora já, e ela não se via mais. Então, o que a gente pensa a partir disso? A perda, né, da sua identidade, muitas vezes, pelas circunstâncias ao seu redor, né? Não vou colocar que isso tem nome, tá? Mas é o parar para se olhar, né? Ela não... a própria rotina do dia a dia. Então, ela deixou de se assistir para assistir ao que... né, as outras pessoas. Exatamente, né? o que está ao seu redor. E com isso, ela... né, se resgatou naquele momento. É verdade, então, assim, para mim é muito valioso isso. Sim. Porque eu falo muito que é o despertar, né? E ela passa a se enxergar de uma outra forma, né? É, ou se enxergar novamente, porque até então havia uma escuridão, Exato. né? Então, é o despertar que ela tem com ela mesma, né? Que faz com que ela se enxergue, consiga... resgatar lá atrás alguns valores, porque existem as memórias, né? Quando a gente está aí cheirando uma flor e de repente lembra de algo lá atrás, ou passa em algum lugar e aquilo remete a um passado, existe também você se olhar e você fala, nossa, né? Olha, eu me achei, me reencontrei. Então isso foi muito assim, algo que gravou bastante. Houveram outras repetições, tá? Sim, de também. As pessoas levam, imagina assim, as pessoas que não estão acostumadas, a gente está sempre se maquiando e tudo mais, mas as pessoas que não estão acostumadas com a maquiagem, no momento que elas se maquiam, acredito que leva até um susto. Sim. Como foi que aconteceu com essa história que você contou. Nossa, mas eu, né? Sou eu essa pessoa. Às vezes eu tiro a foto. Mas o mais interessante, Adriana, é que ela se viu, porém ela se encontrou lá atrás. No passado. Tem pessoas que, às vezes, na mão de um maquiador, elas estão lá entregues, né? E a hora que ela se enxerga, né, no espelho, ela se depara com uma pessoa que não é ela. Ela fala, não era isso, não me sinto bem, o batom nessa cor, ou então o formato dos olhos, a sobrancelha, enfim. Acontece. Tá? Sim, claro. E nessa situação foi positivo. Tá. Ela se encontrou como forma de que, poxa, eu já fui assim. Né? Então, essa lacuna entre fui e hoje como eu estou, né? Deixou um pouco... Ela sentiu, mas foi bom porque teve um resgate. Então, esse resgate é a autoestima, né? É o objetivo, na verdade, desse trabalho todo. Exatamente. Né? É como se você tivesse atingido aquele objetivo. Sim. Muito legal. Tem um trabalho que você faz muito interessante, que é do Grupo Meninonas. Conta um pouquinho desse Grupo Meninonas. O que significa isso? O que é esse grupo? O Grupo Meninonas S.A., ele é um grupo que... S.A. porque significa o S, solidariedade, né? E o A, alegria. Não é Sociedade Anônima. Não! Aliás, anônimo não tem nada. Então, ele é formado por um grupo de mulheres, um grupo fechado, onde você só pode, né, participar a partir de um convite de alguém que está nesse grupo. É voluntário. Sim, mas o que acontece com esse grupo? Ele já tem em torno de 200 mulheres, aproximadamente. Algumas regiões, né? O foco maior, o foco central mesmo é na região de Barueri. Mas existem outras mais, como São Paulo, outras até fora, né? Do estado e fora do país também, porque acabam... que legal, indo embora e levando isso pra lá. Mas acabam ainda de fora fazendo parte. E esse grupo, ele foi formado justamente, inicialmente falando, para promover algumas festas, para ter uma integração maior com as mulheres, que elas estavam, assim, um pouco cansadas, né? De repente, só ter lá a sua carga de trabalho ou com a família e não ter um momento para ela. Então, inicialmente foi, né? O objetivo era dar essa paradinha da vida rotineira. Exato. Só que depois foi tendo algumas, né, ações que é o lado solidário.
E essas ações vieram a fazer a diferença no grupo. Então, as pessoas envolvidas, é óbvio, né, que quanto mais envolvidas elas estiverem no âmbito das ações sociais, melhor. Porque a gente preza exatamente isso. Então, só que não é só uma ação social, como, por exemplo, campanha de agasalho, como já foi feito no passado, batemos o recorde, na verdade, né, lá na cidade. Então, é feito também no âmbito, por exemplo, em relação aos animais. Então, uma proteção aos animais. Então, tem abrigos que a gente faz um trabalho para poder manter esse abrigo. Vai ter agora, né, no final do aliás, no meio do mês aí uma festa que a gente faz, o segundo ano já. Que show! Tivemos que aí legal. quase uma tonelada de Que ração, legal, que menina, foi doada. doada, que na verdade o convite é 1 quilo de ração, né? Puxa, E isso é bacana porque assim, realmente foi um trabalho para até conscientizar as pessoas, né, de cuidar do seu animal e tem lá os shows, tem a parte veterinária, isso é importante, né, ter o ambiente todo. E vai se repetir agora novamente. E além disso, tem as ações humanitárias, né? Tem essa parte toda da questão solidariedade, alegria, e a gente continua nas festas, mas as festas têm que ter um sentido. Tá, não isso é só simplesmente festa por encontro, né? É. Tem que ter um sentido solidário. Sim, nós temos uma praça, né? Que fica também na região de lá, ganhamos essa praça. Que legal! Então é um marco, né? Puxa na verdade. vida. E está crescendo bastante a nossa presidente, a Loiana Alonso, né? Que ela é assim, uma pessoa brilhante, que lidera bastante. Tem as diretoras, então cada diretora formada, né? Tem a sua atividade. Então, desde o lado, como eu falei, dos animais, a parte da natureza, né? A parte do ambiente. Sim. Tem todas as diretoras que fazem esse trabalho justamente para que isso venha a se estruturar. Somos apartidárias, né? Mas assim, envolve tudo, né? Sem dúvida. Envolve tudo. Estamos conversando aqui com a Priscila Durso e voltamos, vamos fazer um intervalinho rapidinho e a gente volta já. Fique conosco. Passa rápido. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Estamos de volta aqui no programa Direito.com com a Priscila Durso falando de valorização e autoestima das mulheres. Você que está conosco, mande sua pergunta. O programa tem mais um intervalo, tem aí mais uns 20 minutos. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta aqui para nós. Estávamos falando no primeiro bloco da questão da autoestima, da valorização das mulheres, de um pouquinho do trabalho que a Priscila Durso tem feito ao longo desses últimos anos. Quantos anos que você trabalha com isso? Uns 10 anos, 10 20 anos? 10 anos. 10 anos. Muita experiência, né? Muita coisa, muita bagagem. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atividade de consultora de imagem corporativa. Sim. O que significa isso? Qual é exatamente essa atividade que você elabora? Que você... Tá. A atividade como a consultoria de imagem profissional, ela já vem fazendo um diferencial para a empresa. Logo de início, né? Por que isso? Porque ela vai trabalhar com os valores dessa empresa. A gente fala em consultoria de imagem, como beleza, por exemplo, e ela transpassa isso
Porque vem atrás disso tudo vem a missão, filosofia, os valores dessa empresa embutidos, né? Ah, que interessante. Então, ao mesmo tempo que você está trabalhando com a empresa X, tá? Ali fazendo um trabalho com beleza, porque toda mulher gosta, e homem também participa, porque trabalha-se ali a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde. Então, homens não estão limitados apenas por conta de maquiagem, não. Muitos até fazem determinadas fases até antes de chegar uma maquiagem, porque eles podem também fazer. E isso, o que vai acontecer? A partir do momento que é diagnosticada naquela empresa, os desafios que ela está tendo com aqueles colaboradores, por exemplo, né? É feito um trabalho para inserir nessa apresentação. Vou dar um exemplo clássico. Uma empresa que precisa de usar um uniforme. Quem gosta de usar uniforme? Né? As pessoas... assim... Só o empregador, que aqui não usa, mas ele vai orientar para muitas pessoas acabam aceitando por uma questão de condição, que ela vai ter que usar porque ela tem que estar usando, não tem outra alternativa, né? Outras, às vezes, vão usar e acabam burlando determinadas... É como uniforme de escola, né? Sim, então, ninguém quer, né? Na escola, às vai vezes... customizar um pouco o uniforme, isso pôr mesmo. Um lenço, isso. uma saia Exatamente. diferente. Às vezes corta uma manga, faz alguma coisa. Então, a gente sabe que existe. Ainda existe bastante. Quando fala em vestir a camisa... Às vezes ninguém quer não vestir literalmente a camisa. Mas não estou desmerecendo porque, obviamente, para estar lá, eles têm que estar uniformizados. E também estarem aptos, né? Sim, então, estão ali fazendo, de qualquer forma, o trabalho ali, né? E esses valores, essa filosofia, essa missão dessa empresa, né? Ele vai ser exaltado de uma forma no caminho, né? Quando você faz esse trabalho... seja qual for o tema, muitas vezes pode ser um workshop de beleza prático, outras vezes uma palestra pura e simplesmente para falar sobre um tema da beleza ou da qualidade de vida ou a saúde em si, algo que às vezes está lá dentro sendo diagnosticado, então fazer pontualmente aquele tema. Nas semanas de segurança do trabalho também é importante, porque é onde as empresas elas fazem muitas ações, como aferir pressão, né? Que são importantes para a saúde do trabalhador. Um teste de glicemia, enfim, algumas outras atividades que faz. Então também dá para trabalhar muito nessa semana, que é a conscientização. Eu fiz só para te contar uma experiência, uma vez eu contratei uma empresa de beleza para ir até o meu escritório. Eu dei de presente para todas as mulheres uma automaquiagem. Ah, sim. Então foi uma pessoa ensinar as mulheres a se automaquiarem, a fazerem, passar o blush, a sombra. Mas foi um sucesso, elas amaram. E depois isso resultou... naquilo que a gente está falando, numa valorização da autoestima, porque elas começaram a pegar o gosto de se maquiar, porque muitas falam assim, não vou pagar porque eu vou passar sobre, vou me borrar inteira, não sei fazer, e isso tornou o ambiente da empresa assim, muito mais leve. Né? Muito mais legal. E a partir daí você cria uma aliança. Isso. Tá? Eu chamo essas ações como um workshop, né? Um workshop onde ela vai, uma oficina onde ela está fazendo, ela está participando. E você cria uma aliança com essas colaboradoras e que transpassa um pouco da empresa, porque você mantém isso aceso. Você consegue alimentar esses grupos, né? Diferentes. Sim, você sai daquela seriedade da empresa e fica um pouco mais leve o ambiente. Como diz, né? Santo de casa. Exatamente. A gente vai ter que ser uma pessoa de fora, pra vir. Que muitas vezes elas vão conseguir enxergar aquilo que a empresa ela busca e às vezes muitas vezes tem os conflitos, tem aquela divergência. Exatamente. Acontece. Então esse trabalho é um trabalho um pouquinho mais delicado. Tem que estudar muito, né? Tem que fazer uma imersão na empresa, sentir
quais são mesmo, assim, né, os pontos a trabalhar, porque aí você consegue fazer um trabalho que dê resultado. Só que não para por aí, porque uma ação como essa que ocorreu, ela muitas vezes acaba criando um nível de entusiasmo que daqui a pouco ele baixa. Só que você tem que manter isso, né? Só que você não está lá dentro o tempo inteiro. Então você recria novas ações. Então você começa novamente a fazer. Eu estou falando isso de uma empresa com colaboradoras que estão dentro sem contato com clientes. Tá? Mas a gente faz também aquelas que têm contatos com clientes. Porque a postura é outra. Exatamente, e aí tem que haver outras ações. Uma apresentação pessoal, né, com a roupa, a maquiagem. Uma entrevista de trabalho, como é que ela deve se portar numa entrevista de trabalho, Priscila? Eu falo que nesse segmento a gente nunca tem crise, né? Porque quando você vai procurar um emprego, você tem que estar, no mínimo, bem arrumada. No mínimo. Né? No mínimo. Sem uma saia curta. Exatamente. Né? Algo sem uma roupa sem decotada. Decote. Um cabelo bem arrumado, pelo menos a mãozinha, né, feitinha, uma maquiagem leve. Então, o setor de beleza está ali, presente. Verdade. Ao passo que ela, Imprescindível. exatamente, ao passo que ela já está empregada, ela também vai usufruir disso tudo para continuar tendo uma boa aparência. Manter, né? E os homens também, né? Os homens hoje, eles estão tendo um investimento muito alto na sua imagem pessoal e profissional por conta da concorrência também. É verdade. Né? Não é só feminina. Os homens estão se cuidando mais em relação ao que nós tínhamos no passado. Sim. Havia um preconceito de que se o homem fizesse Sim. uma depilação, uma sobrancelha ou uma unha, ele era homossexual. Exato. E havia um preconceito. E hoje, não, muitos homens têm se cuidado mais do que as mulheres, né? E foi o que eu falei. Aí elas começam a se preocupar. Começam a se cuidar, exatamente. A se preocupar. Opa, meu marido está se arrumando, meu noivo, meu namorado. Vou também me arrumar. E é bom porque acaba sendo um estímulo. Vai pra academia e começa a cuidar do corpo, e começa a cuidar da pele, comer melhor. Então, esse que eu falo da imagem corporativa, ela transpassa um pouco a imagem, apenas a imagem externa. Ela vai mais a fundo, justamente para ser... Trabalhar o interno. Para se trabalhar com esses colaboradores, enfim, para você ter essa aliança. E trazer o que a empresa deseja, né? É uma parceria. Bem legal. É bem bacana. Quais as ações que você pensa, na sua opinião, em relação à autoestima das mulheres? O que elas precisam fazer para se melhorar, para ter aumentado essa autoestima, para não ficar para baixo, para não ficar depressiva, para não cair em depressão, para ser olhada, para ser valorizada? Tá. Inicialmente, todo mundo tem os seus desafios, né? Isso é diário, a gente sabe disso. Ao passo que nós estamos aqui conversando e de repente existe esse entusiasmo que eu falei, né? Que acaba tendo, porque está havendo essa autoestima trabalhada da porta para fora. Se você não tiver, né, preparada para pôr vira o as pé, costas. você sabe que existe, né, um mundo aí fora que te bombardeia. Muitos com flores, mas nem todos. Então, assim, diariamente você tem que fazer esse trabalho. Uma das ações é você primeiro se visualizar. Descobrir quais são os seus sonhos, em primeiro lugar, porque a partir daí é ele que vai te mover a ir buscar o que você quer. Tá? Que é o próprio, né? Então, você tem que ter esses sonhos e saber que para isso há um preço. Há um preço. E muitas vezes vai ser você ficar bonita. Que preço bom de pagar, né? Nossa, nem fale. Por quê? Porque você está feliz. Então, você tem que passar isso para o seu sentimento. É um trabalho que você vai ter que fazer com que sinta. Se você se sentir feliz, né? Muitas vezes é interessante, outro caso, que quando você vai tirar uma foto para fazer, né, um material de antes e depois, ela não vai olhar a foto como um todo. Ai, o meu nariz, nossa, ai, olha meu queixo, nossa, minha sobrancelha tá torta. Ela vai sempre apontar coisas negativas e isso é uma das coisas que a gente já começa a perceber aonde que tá, às vezes até mesmo aquela negação para ela estar... Aquela recusa, né? Para ela estar se cuidando, na verdade. Ela coloca tem que aceitar que ela precisa se cuidar. Sim. Então, a ação mesmo, ela ter esse autorreconhecimento primeiro.
O que ela espera, né? Eu vou ficar, como eu falei no início, eu vou ficar bonita para quem? Às vezes a preocupação dela tá essa. Para minha amiga, que ela é mais linda do grupo, ou para o namorado, ou para tentar achar um namorado, exemplo. Não, é para mim. Então, ela tem que pensar que primeiro ela tem que se cuidar para ela. Exatamente. O ponto eu acho que começa daí, Priscila. Começa aí. Ela tem que pensar primeiro Sim, nela e não sim. nas outras pessoas, no porquê pros outros. Exatamente. Né? Tem que pensar para ela. Primeiro é ela, segundo é ela. Terceiro é ela, já aprendi. Depois o quarto. Depois, quem sabe, olhava ali, ver se dá brecha. Por quê? Porque aí as coisas se encaminham. Tá. Então, estar bem com você é o início de tudo. Eu digo isso porque muitas vezes você vê num evento as pessoas bem maquiadas, bonitas e altamente depressivas e depois dali ocorre até algum desconforto. Porque elas não estão bem dentro daquela falsa imagem, né? Daquela máscara. Não estão bem, ela só está montada. Então, mesmo ela pode muito bem estar menos montada e estar bem, né? E estar feliz. Porque às vezes a desculpa de falta de um batom não vai deixar com que ela seja mais ou menos bonita. A simpatia, o caráter, os sentimentos, né? Sim, é o que eu Aquilo falei, que ela exatamente. Essa descoberta, por isso que eu falo dos sonhos, né? Despertar esses sonhos é fazer com que ela tenha... acorde para si mesmo e valorize aquilo. E o resto vai aparecer naturalmente. Vai aparecendo. Tem mais uma coisa que eu queria conversar com você sobre esse departamento. O que significa AKAAPESP? Associação do quê? Olha, eu acho que tem muitas amigas minhas que nessa hora vão estar dando risada, porque quando eu falo desse nome, ele é enorme, mas... Nossa, é a AKAAPESP. É uma associação mesmo de consultores e articuladores, né, e assessores políticos do estado de São Paulo. Nossa, que interessante. É um nome comprido. E você é presidente dessa associação de beleza? Do departamento de beleza. de beleza e cidadania. Então, já são, né... É uma outra seara, vamos dizer assim. O que acontece com essa associação? Óbvio, a gente está falando, né, em uma questão de assessoria, né, articulação, consultoria política, mas o meu trabalho, ele vai estar ligado não somente com esse público que compõe essa AKAPESP, mas a gente está falando em cidadania. Então, projetos sociais. Que a questão da sociedade como um todo, a comunidade é importante isso. Eu desenvolvo trabalhos com fundações, associações, que o resgate dessas pessoas que acabam tendo menos condições, às vezes elas até... Não têm acesso. A questão não é nem a condição, é o acesso da informação. Eu passo a fazer essa reintegração. E faz toda a diferença. Então, eu desenvolvo um trabalho que fica em Santana de Parnaíba, no Rainha da Paz. É muito interessante, que é um trabalho com crianças que são portadoras de deficiências neurológicas, ou porque nasceu, ou porque adquiriu depois. Então, elas são totalmente dependentes de mães, né? 24 horas, porque precisam. Para se alimentar, para fazer toda a sua higienização, enfim, para sobreviver mesmo, né? Elas precisam. E essas mães, elas têm essa autoestima totalmente no chão, né? E a gente precisa ter esse trabalho. Eu digo não somente que interessante, lá. De resgate da autoestima dessa mãe. Porque eu vou te dar também um exemplo, como aconteceu lá. Nós fazemos o trabalho através da própria maquiagem, como eu falo, né, do resgate, trazer essa mulher de volta. E quando a gente inicia esse trabalho, onde ela vai colocar os dados dela, para a gente acompanhar, para ter um cuidado depois, posterior. Então, é feita uma ficha com cada uma delas. E nesse momento, ao preencher a ficha, ela preencheu com os dados do filho. Puxa. Então, você nota o quanto ela se despersonalizou. Totalmente. Ela não é mais ela é o filho. Então, teve que enfatizar mais ali para ela que ali era o momento dela.
Que o momento Até dele... esqueceu que ela existia, sim, né? É um outro episódio que também foi um pouco assim triste, quando a gente já viu uma das mães muito bonitas já, produzidas, maravilhosa, assim, reluzente, porque quando se olha e se tem esse impacto, e o mais interessante é que elas fazem. Não somos nós que fazemos, elas fazem. A gente dá as ferramentas para elas fazerem e se descobrirem. Quando tudo terminou, ela falou, agora eu quero tirar. Eu falei, como quer tirar? Né? Ela falou, quero tirar. Eu falei, não, mas você tá linda, vamos continuar. Não, se eu chegar assim em casa, eu vou apanhar do meu marido. Nossa. Então a gente trabalha com, né, mulheres de todos, assim, universos, né? inimagináveis muitas vezes, onde ela acaba tendo essa, né, autoestima derrubada. Nossa, e a gente tenta reconstruir. Então é um trabalho esse da cidadania, beleza cidadania, que atinge muito comunidade, Nossa, como a gente pode, como a gente tem o que fazer, né? Sim, Priscila? muita coisa que fazer. Convido todo mundo a participar. Que legal. Porque somos, né, assim, realmente abençoados de poder estar fazendo. Vamos né, fazer depois a gente passa o seu contato, de fazer mais um intervalinho e a gente volta já já. Fica aí conosco. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, microempreendedor individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Raquetinha, 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 Raquetinha. Adoro Raquetinha. Vou pegar a Raquetinha pra bater essa bolinha. Estamos de volta no programa Direito.com com o tema Valorização e Autoestima com a nossa querida Priscila Dus. E eu vou começar aqui com as perguntas, porque são muitas. A primeira pergunta de Foz do Iguaçu, da Carla Regina. Boa noite, Carla. Obrigada pela sua participação. Priscila, que relação você faz da maquiagem com a beleza interior? Sim, boa noite, Carla. Existe várias relações. Tá? O fato de você estar fazendo uma limpeza na sua pele, inicialmente falando, você precisa passar isso para o seu lado interior. Então, você faz uma analogia com a sua limpeza interior. Então, você faz o passo a passo, né? É um pouco longo, mas assim, cada passo a passo você tem como fazer, interiorizar. Essa limpeza interior. Sim, sim. Então, a maquiagem, eu digo não só maquiagem não, eu digo todo o processo, né? Fazer com que as mulheres, elas interiorizem o seu cuidado e a sua maquiagem, como se engolissem, vamos assim dizer, né? Absorvessem totalmente para que possa ter lá dentro isso acontecendo. Ai, que interessante, muito legal. O Reginaldo Carlos, de Curitiba. Boa noite, Reginaldo, obrigada pela sua participação. Ele coloca que tema maravilhoso, mas ele pergunta, como transformar o interior de uma mulher com esta visão de maquiagem? Reginaldo, é mais ou menos isso. Boa noite, obrigada, né, pela participação. Bem por aí, transformar esse interior, como eu falei no início, trazer dentro dela o que ela tem de melhor. Como a gente disse, né? Ela tem uma vida pessoal, sim, uma história de vida, e resgatar isso. Sim, porque muitas vezes o que eu acho que é bom pra você, na verdade não é. Então eu tenho que descobrir o que em você é bom. Porque às vezes o batom vermelho não vai ser o que você gosta, mas pelo seu tom de pele, estilo,
eu indicaria. Então, eu tenho que saber se realmente isso vai te proporcionar sentir bem, né? Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Reginaldo, pela sua participação. A Giovana Miranda, do Rio Grande do Sul. Na sua opinião, o que mais atinge a mulher da terceira idade e o que fazer para resgatar sua autoestima? Boa noite, Giovana. Obrigada. A mulher da terceira idade, a gente fala assim, a partir de que idade que é, né? Eu vejo tantas senhoras, né, como às vezes, talvez quarta idade, que dá muito banho em jovens adolescentes. Eu acho uma gracinha, toda maquiadinha, arrumadinha, cuidada. Eu acho uma fofura essas senhoras. Elas acabam, às vezes, nos ensinando mais do que a gente. Por quê? Porque elas têm uma história de vida. Tá? Então, assim, os cuidados que a gente diz em termos mesmo de produtos para o dia a dia dela é por conta até mesmo de uma fase hormonal, né? Da questão mesmo do desgaste, com o tempo. A gente sabe que existe, ninguém vai se livrar disso. E óbvio que a gente faz o quê? A orientação correta. Muitas vezes ela já até tem esses produtos e não sabe utilizar. Então, existe aí a ligação exatamente, disso, né? A orientação maior para que ela possa colocar o produto da maneira correta. Agora, a terceira idade, eles estão dando um banho pra gente de entusiasmo, porque são pessoas comprometidas, muitas vezes porque sabem que, como eu falei no início, às vezes não tiveram lá atrás um cuidado, estão correndo atrás do prejuízo, ou muitas vezes estão esbanjando saúde aí, fazendo muitas peles mais jovens, né, ficar para trás, porque eles têm já todo um cuidado. Né? Então, assim, existem sim produtos no mercado, produtos muito bons que são específicos para esse público, de acordo com também a necessidade específica. Então, às vezes, ela fala que é uma terceira idade, mas às vezes ela precisa de algo mais ou menos, dependendo de como ela tá. Se é uma pele cuidada, vai ser uma pele mal cuidada. Exatamente. Então, tem Obrigada, que analisar. Giovana, pela sua participação, viu? A Roberta, de Minas Gerais. Nossa, que maravilha, uma transformação interna usando os cuidados. E é a tradicional maquiagem. Tem cursos e palestras em algum lugar? Sim, tenho. Eu tenho um espaço. A gente vai falar. Pode falar. Tá, existe sim. Esse trabalho é feito geralmente em grupos para que justamente faça esse trabalho num espaço que eu tenho em São Paulo mesmo, na região da Vila Mariana. Depois posso estar passando. Pode passar. Posso? É Rua Doutor Neto de Araújo. 270, acho que é isso. Se não, passa embaixo depois. Não, 320, desculpa. Doutor Neto de Araújo, 320, a sala é 209. Em São Paulo, na Vila Mariana. Em São Paulo, na Vila Mariana. E aí, depois, com os meus contatos, a gente vai conversando. Sim. Depois a gente vai passar o contato da Priscila Dus para vocês. Mas existem outros locais, tá? Eu tenho também na região de Barueri, porque eu atendo uma grande quantidade de mulheres lá. Outras regiões de São Paulo também. Essa mulher corre demais, a vida dela é uma loucura. Não sei como ela consegue ficar linda, maravilhosa, 24 horas por dia desse jeito. Acorda assim, acordei. Incrível, né? A gente vai acostumando, é isso que a gente ensina. Mas olha, o resultado é impressionante, porque é linda, né? João Paulo Moura, muito bom. João Paulo pergunta, olha, masculina para um tema de beleza e autoestima. O Reginaldo Carlos e João Paulo Moura, você realmente, olha, teleinternauta, homem participando aqui da beleza da mulher, da valorização, da autoestima, show de bola, obrigada muito pela pergunta de vocês. Ele diz o seguinte, muitas mulheres culpam os homens de não colaborar para a autoestima da mulher, mas e as mulheres que muitas vezes também dificultam a vida dos homens, colocando eles sempre para baixo? Nunca parece estar à altura de satisfazê-las. Entender a mulher é difícil, né? João Paulo, muito bom essa colocação mesmo, porque quando a gente culpa o outro, a gente está deixando de fazer aquilo que a gente deveria de fazer. A gente passa, né? O que era de nossa responsabilidade para com o outro. É fato. Então, se eu deixo de fazer algo, eu não vou assumir isso e vou colocar a culpa em alguém. Preciso colocar a culpa em alguém para poder dar a minha desculpa. E o que acontece a partir disso? Eu digo tanto homens e mulheres, tá? Às vezes acontece de você deixar os seus sonhos na mão de outra pessoa.
Só que ninguém tem a obrigação, né, de cuidar e realizar o seu sonho. Ninguém. E aí, o que acontece a partir daí? Frustra, né? Exatamente. Então, eu não posso fazer ginástica porque ele ou ela não permite. Eu não posso usar uma maquiagem porque ele não permite. Eu não posso usar tal roupa porque ela não permite. Precisa sim haver um acordo, né, de ideias e conceitos entre o casal, porque isso daí é uma questão de muita carga antes, que vem acumulando, cada um dentro da sua família, cada um dentro dos seus modelos de vida. Então imagine como é complexo, né? Você pegar o homem que vem de um modelo de família junto com uma mulher que traz outro modelo e coloca esses dois modelos em união. É verdade. Existem, né, opiniões diferentes. Não tem, claro, não tem, não tem como. Não tem. Claro que tem as afinidades, senão não estariam juntos. Sim. Mas muitas outras, e às vezes até mesmo a questão do ciúme, né? Minha mulher tá ficando mais bonita, e aí vou me preocupar um pouco mais. Não, muitas vezes ela vai ficar mais bonita, ela espera esse elogio do marido. Claro. Justamente por quê? Porque vai fortalecê-la mais, né? E o inverso também, só que muitas vezes, é o que eu falei, lá no início, parece que ele escutou o que eu falei aí. Das vezes a mulher vê o marido bem cuidado, eu falo o lado positivo, que é ela alavancar isso e também se cuidar. E tem aquele lado também que as mulheres reclamam, a gente passa o dia inteiro no cabeleireiro, chega em casa, nem olha, não sabe... E a mulher é muito difícil, eu acho que a mulher é muito difícil. Às vezes a gente vai no cabeleireiro, corta um dedo. E aí chega em casa, você quer que o homem repare que você cortou um dedo do cabelo, que você fez exatamente igual. Mas Adriane... E aí chega toda uma discussão, mas você não reparou? E ela corta. E aí os homens falam assim, mas o que você fez? Mas vai de encontro, Adriane, aquilo que eu falei também. Você fez pelo outro, você não fez para você. Sim, então, se foi cortado um dedo ou 10, né, e você tá feliz e plena com isso, significa o quê? Que se alguém notou ou não, você fez por você. Claro, mas tem que chegar nessa evolução, sim, né, Priscila? Exatamente. Às vezes, você faz e espera. Você cortou bem, você cortou um dedo, mas você quer que eu chegar em casa... Puxa, como você tá linda, como você tá maravilhosa. Você fez alguma coisa diferente, mesmo que ela não tenha feito. Tem que falar que alguma coisa fez. Convenhamos que a gente gosta de elogios, sim, tanto de receber, né, quanto também para doar, porque a gente gosta, é imprescindível, é algo que é do ser humano. Isso traz uma força vital muito grande, porque te motiva a dar um passo mais à frente, sem dúvida, né? É muito interessante. Obrigada, viu, João Paulo, pela sua participação. E a Maria José Dávila de Alphaville. Nós mulheres somos capazes de realizar e fazer acontecer. É bom ou ruim a mulher ser tão independente? Ótima pergunta, viu, Maria José? Obrigada. Ai, quer dizer que eu vou responder por eu mesma? Uma mulher independente respondendo, né? Tem os seus preços, como tudo na vida. Muitas vezes assusta, sim. Assusta os homens, assusta as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque você se torna autoimune, vamos assim dizer. E isso não é porque você acaba sendo fria ou então algo inacessível. Muito pelo contrário. Não é blindada. Sim. Mas às vezes acontece das pessoas terem essa falta, né, de tipo, nossa, se eu chegar perto, será que morde? É verdade. Então, de tão independente. Sim, né? sim. Então a gente tem que separar um pouco. Existe, além do seu lado físico, lado bonito ou então cuidado, não importa, o lado físico, do seu lado emocional, né? Se permitir a mostrar quem você é emocionalmente. Faz toda... Então, eu falo isso porque já fui questionada sobre isso também. É verdade, faz toda a diferença. E pra gente finalizar, a gente tem aí só mais uns minutinhos, só para que a gente possa fechar o seu trabalho como diretora sênior de vendas independente, Mary Kay. Sim, sim. Como que você faz isso? Você gosta? Ou você gosta de tratar tudo que é beleza, né, sim, Priscila? sim. Realmente, eu desenvolvo. Hoje eu sou uma diretora sênior independente, Mary Kay. É um trabalho muito focado
né, nesses cuidados, até mesmo falei muito deles Sim, agora, sim. então também proporciona a nós, como consultoras, diretoras, né, ter esse entusiasmo para poder cuidar do outro. É verdade. Então você hoje precisa fazer isso sim. internamente para Sim, você poder doar isso. sim. Então eu digo que antes mesmo de você cuidar do outro, você tem que estar bem. Porque senão você não consegue, essa sintonia não acontece. E assim, com esse meu trabalho, eu tenho a liderança de muitas mulheres, porque elas também estão dentro do meu trabalho, né, como consultoras. E essas mulheres também têm as suas altas e baixas e também têm os seus desafios e também têm os seus sonhos. Então, um trabalho mais focado para um desenvolvimento de carreira, ou então a questão motivacional desse grupo, assim como as clientes. Então, a gente tem também que ter esse foco como não somente a beleza e o ela pode, porque na verdade todas nós podemos, né? Basta apenas acessar. Então, precisa ligar o botãozinho do pode. É verdade. Né? E fazer. Então, essa é a grande diferença. Esse é um outro trabalho que eu desenvolvo também. Nossa, não sobra tempo para nada. Sobra. Eu vou só fechar dizendo... Fecha. A Liliane também me fez a mesma pergunta. Porque não é possível, com tantas atividades, com tanto compromisso, com tantas reuniões, com tantas coisas. Dá, porque assim, a gente tem que ter planejamento para tudo, tá? Na vida a gente tem que planejar tudo. Eu vou deixar até essa mensagem Isso, assim. essa mensagem final de porque programa. Se você tem um sonho, eu tenho uma lista, a minha enorme, a gente tem que planejar. Se você não planeja, você não consegue, ao mesmo tempo, identificar todos eles e saber que caminho percorrer. Então, quando as pessoas também me perguntam, nossa, você faz tanta coisa ao mesmo tempo, corre o dia inteiro, às vezes me acompanham no Facebook, ou então as pessoas que me conhecem. Não, se você marcou comigo, está planejado, então eu vou te ver. Muitas pessoas acabam, né, falando, você não tem tempo para mim. Tenho. Então, é o planejamento para tudo. Então, eu digo um planejamento de trabalho, um planejamento seu familiar, um planejamento seu em termos social, né, que você vai ter seus amigos, suas atividades, um planejamento para você. Então, isso eu deixo aqui hoje como uma mensagem que ele é a base para tudo na sua vida. Se você não se planejar, você não tem como chegar onde você quer. E muitas vezes, com todo essa energia que está hoje no nosso mundo, que a gente está aqui, acaba dispersando esse nosso foco. Então, não perca o seu foco naquilo que você faz. Tente sempre não desviar daquilo que você quer. Essa mensagem que eu deixo hoje para vocês aqui, porque você sabendo onde você quer, ninguém pode tirar isso de você. Nunca. Porque aí você se blinda e segue em frente. É isso aí. Obrigada pela sua atenção, nosso teleinternauta. Agradeço a UpTV, agradeço a Fera, agradeço a Cesta de Temperos, agradeço a Liliana Gonçalves, a Fabiana, o pessoal todo aí da equipe de produção. Agradeço principalmente a nossa querida convidada de hoje, que trouxe um tema muito interessante. Obrigada, falando da valorização. E a gente aqui fazendo um trabalho social, né? Para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas se enxerguem internamente, para que sejam vistas externamente. Eu que agradeço a oportunidade, todos vocês que estão aí. Contato. Eu vou deixar o meu Facebook, ele é o Priscila com 2 L's e SC, Priscila. A letra D de dado, apóstrofe, o S, que é Dus, que na verdade é Deus, né? Que é o meu sobrenome mesmo. Então é o Deus em hebraico. Que muito legal. Mais fácil de vocês me acharem. É só colocar D, apóstrofe, o S, já me acha. E o meu contato de... Mais o quê? Telefone, posso colocar. O meu WhatsApp é o 011 99169 0440. Vou repetir. 011 99169 0440. Fique linda com direito.com. Obrigada, até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada.